Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Idosos com 65 anos são imunizados na capital e a Prefeitura anuncia novo grupo que receberá vacina contra a Covid-19. Os preparativos para o início da campanha de imunização contra o vírus da influenza. No noticiário policial, van fica presa em buraco durante assalto na região metropolitana de São Luís. Policial militar de folga consegue conter assaltantes em Imperatriz. E você vai ver também os lances da partida entre Sampaio e CSA pela Copa do Nordeste. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa essa edição mostrando que o sábado foi mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Idosos de 65 anos foram imunizados. Hoje foi a vez do seu Carlos Alberto se vacinar. Após perder pessoas próximas para a Covid, a imunização é uma esperança para evitar mais perdas. Eu aconselho que todos se vacinem, porque eu já perdi um irmão, perdi 2 irmãos. Então, para isso, eu peço que todos meus irmãos, meus amigos, se vacinem contra essa doença malvada e maldita que atinge e afrange o povo brasileiro. Ele faz parte do grupo de idosos de 65 anos que pode se vacinar durante todo o fim de semana em São Luís. No domingo, as aplicações ocorrem exclusivamente no Centro de Vacinação da UFMA. O espaço pode fazer até 2.500 atendimentos por dia. Terceiro dia de vacinação no centro, já tivemos atendimento de um pouco mais de 800 pessoas. A adesão está sendo boa. As pessoas da área Itaquibacanga são os que mais estão procurando o centro de convenções, o nosso centro municipal de vacinação. E a cada dia que passa a faixa etária, que a gente vai descendo, a tendência é essa população aumentar. Mesmo com toda a divulgação, alguns idosos de faixas etárias já convocadas não se vacinaram. Para eles, é importante o cadastro no portal Vacina São Luís e o comparecimento a um local de vacinação assim que possível. Se por algum motivo ele não conseguiu se vacinar naquela data estipulada, ele pode estar se dirigindo a qualquer um ponto de vacinação sem problema nenhum para ter o recebimento da sua vacina. Ele não precisa aguardar nenhum chamado de retardatário no caso dos idosos. Até porque essa é a esperança, além dos cuidados de prevenção que continuam válidos mesmo para quem já foi imunizado. E o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou que a partir da próxima segunda-feira, idosos a partir dos 64 anos passam a receber a vacina contra a Covid. Chegou a vez de vacinar quem tem 64 e 63 anos. Na segunda-feira, dia 12, vai ser a vez de vacinar quem tem 64 anos. No período da manhã, quem nasceu de janeiro a março. No período da tarde, quem nasceu de abril a junho. Na terça-feira, ainda quem tem 64, mas no período da manhã, quem nasceu de julho a setembro e no período da tarde, quem nasceu de outubro a dezembro. E na quarta e na quinta-feira, será a vez de quem tem 63 anos, que também vai seguir o mesmo cronograma por mês de nascimento. E assim nós vamos agilizar cada dia a vacinação em nossa cidade. Um grande abraço a vocês. Pois é, e além desse público, amanhã profissionais das forças de segurança com mais de 42 anos também podem receber a vacina no drive-thru em um shopping que fica aqui no Jaracati. Para receber o imunizante é preciso levar RG, cartão do SUS, comprovante de residência, além do último contra-cheque. Já idosos de 62 anos que vivem em Paço do Lumiar ou São José de Ribamar já podem receber o imunizante em um shopping que fica na estrada de Ribamar. Mas para isso também é preciso levar o RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Vamos então saber como está a taxa de vacinação aqui no estado. Os números vão aparecer para a gente aqui na tela e são os seguintes. O Maranhão tem no momento 709.724 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. São Luís, 140.229 doses aplicadas. Na capital, a taxa de cobertura vacinal é de 78,01%. Em todo o estado, 64% das doses recebidas já foram aplicadas. Vamos então aproveitar, saber como é que está a pandemia, a situação da pandemia aqui no estado, com os números que foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde
já aparecem aqui para a gente. Nós temos casos confirmados da doença desde o início da pandemia até agora, 248.479. Novos casos em 24 horas, 732. Número de pessoas com a doença em tratamento nesse momento no Maranhão, ou em hospitais, ou então em casa, é 17.137. O número de recuperados passando de 224.800. O número de mortes desde o início da pandemia até agora chega a 6.512, 47 mortes confirmadas pela doença no Maranhão somente nas últimas 24 horas. E, infelizmente, a gente se mantém aí nessa casa acima dos 40 casos confirmados em 24 horas aqui, quase 50 casos, infelizmente. Na capital, a campanha de imunização contra o vírus influenza foi lançada hoje. Para a vacinação contra a gripe, o público-alvo inicial são as crianças. Veja só. Valéria está grávida do primeiro filho. Se proteger contra a gripe já é um ato de amor com quem está por vir. Proteger meu bebê para que eu não venha contrair uma gripe e pensar que é a Covid. Ela foi uma das primeiras a se imunizarem contra a gripe H1N1 no lançamento da campanha. A partir de segunda-feira, podem ser vacinadas crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. Essa vacinação contra H1N1 ela é fundamental. No ano passado, o Maranhão ficou entre os estados que mais vacinaram do país. A nossa meta para esse ano é vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas. A vacinação ela vai se dividir em 3 fases, mas durante 15 semanas. Isso quer dizer que durante mais de 4 meses a gente vai ter aí vacina chegando. Não precisa todo mundo se agoniar para vacinar no primeiro dia. A gente tem vacinação já a partir de hoje. A campanha segue até o dia 9 de julho e devem ser imunizadas quase 2.400.000 pessoas. Dividida em 3 fases, a imunização deve alcançar 90% dos grupos prioritários. O início da campanha tende-se agora, na segunda-feira, dia 12 de abril, e vai até o dia 9 de julho. Então, a gente tem essa divisão, serão contemplados todos os grupos prioritários em etapas. As imunizações ocorrem das 8 às 17 horas em 61 pontos de São Luís. Hoje, os 217 municípios do estado já estão com as suas vacinas já disponíveis nas salas de vacina. Então, essas estratégicas dos pontos de vacinação, a pessoa que é contemplada nos grupos prioritários e nós somente iniciamos com a primeira etapa, ele deve se dirigir segundo as orientações do próprio município. Pois é, importante ficar atento a esse calendário também. Já em Imperatriz, a imunização contra a gripe começa na semana que vem. Em Imperatriz, a campanha de vacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira. A expectativa é que a vacina esteja disponível em todas as 38 unidades básicas de saúde. A ação será dividida em 3 etapas e pretende alcançar pelo menos 90% dos públicos-alvo. A campanha, que acontece ao mesmo tempo que a vacinação contra a Covid-19, começa a imunizar por grupos diferentes e, por isso, requer uma maior atenção. É a 23ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. No plano de imunização municipal, mais de 60.000 pessoas fazem parte dos grupos prioritários que devem ser vacinados até o dia 9 de julho. O cronograma de imunização é dividido em 3 etapas com datas específicas para cada público. Na primeira etapa fica assim dividido. Do dia 12 ao 23 de abril, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos e de 26 de abril a 10 de maio, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e indígenas. Na segunda etapa, de 11 a 21 de maio, serão imunizados idosos a partir de 60 anos e de 24 de maio ao dia 8 de junho, professores das escolas públicas e privadas a partir de 18 anos. A terceira etapa vai do dia 9 de junho ao dia 9 de julho e é destinada a portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos rodoviários, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. A coordenadora de imunização reforça que para receber a vacina é necessário ter algumas precauções. Primeira é de que a pessoa tem que estar saudável para receber a vacina.
Se for criança, a mãe vai observar se essa criança estava dando febre ao longo de 2, 3 dias ou se um dia. No caso do adulto, quando chegar a vez do adulto, se ele estiver sentindo algum sintoma parecido com o sintoma do Covid, é importante que ele fique bom primeiro para tomar a vacina e não, se tiver reação, não se associar com os sintomas do Covid. Muito bem, daqui a pouco você vai ver que um policial de folga deteve assaltante em Imperatriz. E ainda, van atola durante assalto em São José de Ribamar. Até já. Estamos de volta e olha só essa história. Uma policial militar sozinha e de folga conseguiu deter um suspeito de praticar assaltos em Imperatriz. Além de ser homenageada por colegas de farda, ela também vai receber o reconhecimento da Câmara Municipal da cidade. A ação foi rápida, mas exigiu perspicácia e reação instintiva. A imagem chama a atenção da policial militar que, no seu momento de folga, ao se deparar com um ladrão armado em fuga, não pensou 2 vezes e agiu para prendê-lo. Ele já tinha entrado em outro matagal e se escondido em uma poça de lama. Eu dei um tiro de advertência, para cima, para ele ver se ele saía, porque como ele estava armado, eu fiquei com medo dele tentar contra a minha vida, atirar ou algo do tipo. Mas ele não saiu. Quando eu dei o segundo disparo, aí ele levantou as mãos, colocou as mãos para cima e se rendeu. O fato aconteceu nas imediações da Avenida Pedro Neiva de Santana, com desfecho nessa rua na Vila Redenção 2, em Imperatriz. Com o criminoso preso, a PM Apaisana acionou a viatura da área e, com a chegada do reforço policial, deu sequência à ocorrência. Ele já havia praticado alguns assaltos, ele estava com a arma, consegui recuperar o armamento, o celular da vítima. No mesmo instante, as vítimas chegaram no local também, reconheceram ele. O ato de bravura da soldado Sabrina demonstrou um gesto instintivo da policial militar, que mesmo em seu horário de folga não pensou 2 vezes na hora de dar uma resposta flagrante ao crime que ela percebeu. Pela coragem e dedicação, ela será homenageada pela sua ação exemplar. Ela retirou uma arma de fogo, realizou a prisão do elemento. Então, assim, nos enche de orgulho ter policiais corajosos como a soldado Sabrina aqui. A bravura, ela demonstra o nosso risco pela própria vida. Até porque no momento de folga, no momento de lazer, e aquele tiro policial militar sendo executado neste momento. Agora, a Câmara de Vereadores de Imperatriz se prepara para condecorar a PM com uma moção pelo gesto de bravura da policial. Muito bem, agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Um homem foi morto durante uma troca de tiros no bairro Chácara Brasil, no Turu, em São Luís. Segundo a polícia, ele e outros 2 comparsas estavam praticando assaltos na região quando foram surpreendidos por um pedestre que passava pelo local armado e atirou contra os suspeitos. Durante o tiroteio, um terceiro envolvido conseguiu fugir. Uma van ficou presa em um buraco na rua Princesa Ângela, no bairro Vila Quiola, em São José de Ribamar. De acordo com a polícia, os passageiros estavam sendo assaltados e os criminosos conduziram o veículo até a região com o objetivo de facilitar a ação criminosa. No meio do trajeto, a van atolou. Mesmo assim, os bandidos conseguiram concluir o assalto e fugiram do local. Um homem identificado como Gilmar da Silva Santos, conhecido como Índio, de 36 anos, foi morto a tiros assim que saiu de casa na Rua Nova, no bairro José Castro, em Caxias. Segundo a polícia, Índio já tinha várias passagens pela polícia e a suspeita é de que o crime tenha sido um acerto de contas. Agora a gente muda de assunto porque é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Muito bem, a gente começa com a capital São Luís, que tem previsão de predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas estão aqui para a gente, mínima de 25, máxima de 31 graus. Já em Barreirinhas, há previsão de pancadas de chuva pela manhã e também à noite. Temperaturas variando de 24 a 35 graus. Em Imperatriz, pode chover a qualquer momento também durante esse domingo, hein? As temperaturas variam de 23 a 35 graus lá na cidade de Imperatriz. Você vai ver depois do intervalo os lances da partida entre Sampaio e CSA pela Copa do Nordeste. Voltamos já.
Olha, menos de 1% dos trabalhadores formais no Maranhão já relataram algum acidente de trabalho. Mas esse dado pode ser bem maior por conta da subnotificação de casos. Oficialmente, a Superintendência Regional do Trabalho registrou 2.868 acidentes de trabalho no Maranhão em 2020. 8 mortes também foram registradas, números que podem ser bem maiores por conta da subnotificação. A gente sabe que nesses números tem uma subnotificação da própria empresa não informar esses números para o INSS, além do que os trabalhadores autônomos e além dos trabalhadores informais, não entram nessa estatística. Segundo dados do Ministério da Economia, o Maranhão tem atualmente 500 mil empregos formais. A estimativa é de que 0,8% dos trabalhadores já tenham sofrido algum acidente de trabalho. Mesmo assim, os custos para os cofres públicos chegariam a 200 bilhões de reais por ano, com questões como assistência e demandas judiciais. O custo que tem para o país sobre acidente de trabalho é um custo muito alto. A estimativa que nós temos que isso corresponde a 4% do PIB, quase 200 bilhões ano. Então, o valor muito elevado, né? Da assistência social, assistência médica, as empresas que perdem com isso, os familiares, a empresa. Então, é uma perda muito grande. E a perda até de produtividade, competitividade das empresas por conta desse trabalhador. E agora, Adalberto Melo traz os lances da partida entre Sampaio e CSA. Olá, em São Luís o jogo ficou em 0-0, poucas chances do Sampaio e também do CSA. No segundo tempo o jogo esquentou um pouquinho, os técnicos fizeram várias alterações, mas não mudaram o resultado do jogo não. Ficou em 0-0 e as duas equipes conseguiram a sua classificação. O Sampaio pelo grupo A e a equipe do CSA pelo grupo B. Vamos à classificação? O Sampaio Corrêa classificou em quarto lugar, vai pegar o primeiro, no caso a equipe do Ceará. Então o Ceará joga com o Sampaio Corrêa, jogo em Fortaleza. Sampaio e Ceará, no caso Ceará e Sampaio, o jogo mandante é a equipe cearense. Em segundo lugar, no grupo do Sampaio Corrêa, ficou a equipe do Bahia. O Bahia vai jogar contra a equipe do CRB de Alagoas, o jogo é em Salvador. Já no grupo B, o Fortaleza classificou-se em primeiro e vai receber o CSA, que foi o quarto colocado do grupo B. Em segundo lugar, ficou a equipe do Vitória e em terceiro lugar, a equipe do Altos do Piauí. Nesse caso, em Salvador, o Vitória joga contra a equipe do Altos do Piauí. Esses são os confrontos das quartas de final. A Difusora transmite ao vivo no próximo sábado, quartas de final, mata-mata, jogos decisivos da Copa do Nordeste. Fique ligado aqui na nossa programação. Você já sabe, as emoções da Copa do Nordeste você acompanha aqui na tela da TV Difusora. E as reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens do prédio da Refesa, em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você e um bom domingo.